Glória a Deus. Pronto. Pronto. Maravilha. Todo mundo pegou? Amém. Tá, querido. Nesse momento, eu vou explicar para vocês. Nós vamos responder pergunta por pergunta. Vamos responder isso todo mundo junto. Vou dar um tempo, a gente vai responder junto. E nós vamos aprender hoje um assunto que é de fundamental importância para todos nós. Aí deixa para ligar ele só na hora que for passar, viu? Deixa para ligar ele só na hora que for passar. Lápis, borracha. Tem alguém que ficou sem borracha, sem lápis? O lápis está pequeno. Pastora Socorro aqui, ó. Está sem lápis, sem borracha ali. Vê lá, obreiros. Mais alguém? Dá um sinal com a mão. Flávia também. Anivaldo. Vocês não passaram aqui não, desse lado de cá. Nivaldo, Cleide. Borracha? Quer borracha? Não, né? Alguém quer, Flávia? Pegou? Faltou o quê? Flávia, faltou. Mais alguém faltou? Lápis, borracha? Todo mundo pegou? Idolatria. Vamos lá? Nós vamos ver primeiro essa parte da introdução, o que significa idolatria, a palavra idolatria. Depois nós vamos para a primeira pergunta. A palavra idolatria significa culto a ídolos. Essa palavra é uma transliteração do termo grego idolatria, que é formado por duas palavras, eidolon e latria. Olha aqui para mim. O que é um ídolo? Quem sabe dizer o que é um ídolo? Um ídolo. Um ídolo é um cantor, um jogador? Um famoso? Pronto, pastora Socorro respondeu, é uma imagem. O ídolo é uma imagem. Então, a palavra idolatria, ela é uma junção de duas palavras, ídolo e latria. Então nós estamos vendo primeiro o que significa ídolo. Vamos lá. A primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação de forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. Essa palavra deriva do grego eidó, que significa ver, perceber com os olhos, conhecer ou saber a respeito. Sobretudo, transmite a ideia de olhar para algo e saber por ver. A segunda palavra, latreia, significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Então, quando nós unimos esses dois conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. Então, ídolo significa o quê? Imagem. E latria significa adorar, prestar culto. Aí junta as duas palavras, idolatria. Ou seja, é uma imagem que pode ser ela real ou imaginária. Não precisa, porque um ídolo ele pode ser só algo da cabeça da pessoa. Não existe, não tem a imagem. Mas é um ídolo que a pessoa tem na cabeça dela. Aí ídolo é imagem real ou imaginária de uma pessoa, de alguém. Aí vem a latria. A latria é o que? Adoração, serviço sagrado. Então é as duas junções, é a imagem e a adoração a essa imagem, ou o serviço sagrado. Então nós vamos aprender sobre a primeira pergunta, que diz assim, eu vou até pegar a folha aqui para conferir se está igualzinho no meu. Primeira pergunta é: quais são os 2 mandamentos nos 10 mandamentos em relação à idolatria? Nós vamos fazer, querido, não é obrigado. Se você diz assim, bispo, eu não quero responder no microfone, Vinícius vai passar de mesa em mesa, sai de uma, vai para outra, na sequência, sai na sequência, vem na outra. Calma, vai chegar a sua vez, calma, vai chegar a sua vez, de mesa em mesa. Bispo, eu não gosto de responder em microfone. Não tem problema, só fala para ele, não pode passar para outra mesa, ele vai passar. É o passo, não é o passo e repassa, mas você pode passar para outra mesa, tá bom? Não tem problema não. A gente entende, de repente você ainda tem um pouco de receio com o microfone. Vamos lá, Êxodo 20, abre aí, Êxodo 20,
Velho Testamento. Pronto. Quem é, Vinícius? A primeira mesa que vai responder aqui é o Juscelino. Êxodo 20, Juscelino, o verso 3 e o 4. 3 e 4. Aí todo mundo, vocês vão acompanhar aí, nós vamos responder junto. Não fará outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem, escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu e nem debaixo debaixo da terra, nem na água, debaixo da terra. Até aqui. Pronto. Até aqui só. Os dois primeiros mandamentos em relação a idolatria. Pode deixar com ele aqui para ele responder. Você leu aí. Quais são os dois primeiros mandamentos em relação à idolatria? Não fará. Não há. Deixa eu ver. Não terá outros deuses diante de Deus. Os dois primeiros mandamentos. Tá certo, mas é assim, ó, é não fazer imagem e não adorar outros deuses. Os dois primeiros mandamentos qual é? Que nós vimos que ídolo é o quê? Ídolo é uma imagem. Aí Deus diz: não faça imagem, nem nos céus, nem na terra, e nem adorem essas imagens. Então os dois mandamentos em relação à idolatria, qual é? Não fazer imagem e não adorar essas imagens, ou outros deuses que não sejam Deus. Aí, olha aqui para mim, para você entender o porquê de não fazer imagem. Na Bíblia, vocês já viram alguma vez Deus se revelando de alguma forma? Deus Pai? Para Abraão viu Deus, sim ou não? Não, ele não viu Deus, ele ouviu a voz de Deus. Noé viu Deus, sim ou não? Não, ele ouviu a voz de Deus. Moisés, ele viu a sarça ardente, mas ele viu Deus? Não, ele não viu Deus. Então nós vamos ver na Bíblia que Deus Pai, ele não se revela de imagem nenhuma. Deus Pai, só o que ouviu. Jesus está sendo batizado no deserto. Deus Pai fala: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mas eles viram a imagem de Deus? Não viram. Agora, por que Deus não se revela numa imagem? Eu penso que se Deus aparecesse, as pessoas iam criar uma imagem de Deus para adorar, sim ou não? Sim. Já imaginou se Deus fosse parecido com essa planta? Aí o povo diz: não, a gente viu Deus, Deus é igual a essa planta. Então essa planta vai representar Deus para a gente. Nós vamos adorar essa planta, porque Deus é desse jeito. Aí Deus, ele é invisível, por isso que a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós vimos que ídolo é imagem, idolatria é adorar imagem. Então os dois primeiros mandamentos que Deus proibiu, qual foi? Fazer imagem e adorar essas imagens, ou adorar outros deuses. Alguma dúvida? Levanta a mão. Você já respondeu. Qual é a sua dúvida? A primeira. A resposta é essa: não fazer imagem e não adorar outro Deus. Pronto. Você quer falar? Pode. Sobre esse tema. Pronto, pode. Tá bom. Pode dizer, Valdivino. Nós nunca vimos Deus. Eu, Valdivino Gomes de Moura, foi do céu orando para minha mãe, para Deus dar um bom lugar para ela. Eu não vi ele, eu só ouvi a voz dele. Pronto, só ouviu a voz dele, não viu ele. E ele não quer que ninguém faça imagem nem dele, nem de nada, nem no céu. Olha o que é que ele diz: nem imagem do céu e nem na terra. Vamos para a próxima? Todo mundo respondeu. Quem não respondeu ainda, dá um sinal com a mão que a gente espera. Ficou claro essa questão da imagem? Qual foi o primeiro caso registrado na Bíblia em que Israel? Quem é Israel? Quem é Israel? É uma cidade, mas no Velho Testamento Israel era o povo de Deus, a nação escolhida.
Êxodo 32, o verso 1 e 6. Qual foi o primeiro caso na Bíblia em que Israel se envolveu com idolatria? Quem vai ler, Lécia? Obreira Lécia. Eu vou ler e Cleide vai responder. Pronto. Foi lá em Êxodo primeiro, né? É 32, o verso do 1 ao 6. Fará um altar para queimar os incensos de madeira de acacia e fará. E os 32, Êxodo 32. 32, do 1 ao 6. Pronto. Oh, meu Deus. Agora vai. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arã e lhe disse: levanta-te e faz-nos um Deus que vai adiante de nós, porque quanto é esse Moisés, o homem que não tirou da terra do Egito? Não sabemos o que ele aconteceu? E Arão lhe disse: teria os pertences de ouro que estão nos olhares dos vasos. Mulheres de vasos, filhos e de vasos, filhos, trazeis-mos a nós. Então todo o povo tiraram os pertences de ouro que estava nas suas orelhas e os trouxe a Arão. E ele os recebeu de sua mão e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. E então eles exaltaram: eis que o Israel e teu Deus e tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fazer uma proclamação e disse: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantou-se cedo, ofereceu holocaustos e trouxeram oferta pacíficas, e o povo sentou-se, comeu e bebeu, depois levantou-se para folga. O primeiro caso de idolatria do povo de Israel na Bíblia, quando foi? Foi quando Moisés, levou o povo até o deserto. E aí, assim, pelo que eu li na Bíblia, Moisés foi orar, tirar um tempo com Deus. Aí, nesse período, o povo, não tinha ninguém lá para eles adorar, porque acho que o povo só crê vendo. Então, eles queriam ver alguma coisa. Então, nesse momento que Moisés estava tirando um período com Deus para orar, eles ficou sem acreditar em nada, porque eu acho que eles só criam o povo. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, eles queriam ver um Deus. Então, eles obrigaram a Arão a fazer um Deus para ele estar vendo e adorando. Então, foi a primeira vez que teve a idolatria, que eu acho que foi essa vez. É isso mesmo. Moisés sobe o monte, 40 dias para orar. Nesses 40 dias é onde a primeira Bíblia escrita por Deus foi feita. 40 dias Moisés orando. O povo 40 dias sem Moisés. Aí eles pensaram: Moisés morreu, vamos fazer um Deus para a gente adorar. E qual foi a imagem que eles fizeram para adorar? Um bezerro de ouro. E eles disseram assim: esse é o Deus que nos tirou do... Foi o bezerro de ouro que tirou eles do Egito? Mas eles disseram isso. E no outro dia foram adorar, levaram oferta, comeram, dançaram. Aí é onde Deus revoltou com o povo. Aí Deus ficou bravo. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo. Aí Moisés: não, Deus tem misericórdia. Quando Moisés vem, que ele vê o povo adorando, porque, irmão, é muito pouco. Você já viu que para você ficar firme na presença de Deus é uma luta, sim ou não? E para desviar?
40 dias. 40 dias o povo se desviou. Desviou ou não desviou? Voltou para onde? Para idolatria. Irmão, é 10 anos na igreja, mas para se desviar é o quê? Agora, por que eles se desviaram? Porque eles não tinham a presença de um líder, porque o Arão foi ouvir o povo. Então, o líder, ele não é guiado pelo povo, é ele que guia as ovelhas, é o pastor que guia as ovelhas. Porque uma pessoa pode chegar aqui e dizer: bispo, todo mundo decidiu que vai ser assim na igreja. Se não for de acordo à vontade de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente não tem como. Mas a maioria da igreja decidiu, bispo. Mas você tem que entender que Deus colocou o pastor para guiar vocês. Vocês entendem? Se o pastor dizer: irmãos, não é dessa maneira, nós vamos fazer diferente, vocês têm que entender: não, o pastor está certo, ele está aqui para nos guiar. Mas todo mundo quer desse jeito. Mas ele é o pastor da igreja. Fulano é o pastor, está guiando a gente. Aí o Arão foi ouvir o povo, e ouviu o povo e fez o quê? Bezerro de ouro, para o povo adorar. Primeiro caso, pode botar aí. Primeiro caso de idolatria na Bíblia foi quando do povo de Israel, né? Esse é do povo de Israel, porque idolatria já tinha do povo pagão, mas do povo de Israel foi no bezerro de ouro. Irmãos, e é engraçado que eles deram o ouro para fazer esse bezerro, tiraram os brincos, as argolas, os ouros que eles tinham ganhado no Egito, e eles deram para fazer esse bezerro de ouro. Esse foi o primeiro caso de idolatria do povo de Israel. Nós vamos ver na Bíblia que o povo de Israel era fascinado pela idolatria. Fascinado, sabe que é aquela coisa que você gosta, que você é fascinado? Eles eram fascinados. Aí a pergunta é assim, essa eu vou responder para vocês ou alguém pode responder. Por que a idolatria era tão fascinante? Alguém quer responder? Por que a idolatria era tão fascinante para o povo de Israel? Vamos lá. Você prefere 100 notas de 100 reais ou uma nota de 100 reais? Qual que você prefere? 100 notas de 100 reais ou uma? Quem prefere uma? Levanta a mão. Só o Cristóvão, você quer uma? Vai trocar uma por 100. 100 notas, você quer 100 notas de 100 reais ou uma só? O que você prefere? 100 notas. Porque é muito, é ou não é? 100 notas de 100 reais dá quanto? Não, dá 10 mil, né não? 10 mil, dá 10 mil. E uma nota de 100 reais dá quanto? Você prefere então 100 notas que dá 10 mil ou uma nota só que dá 100? Agora eu vou inverter a pergunta. Você prefere qual, Valdirino? Uma? Uma só? Pronto, vamos lá. Vou inverter a pergunta. Você prefere uma nota de 100 reais verdadeira ou 100 notas de 100 reais falsa? Quem quer a 100 notas de 100 reais falsa? Uma só, você está fora? Qual é a melhor? É uma nota, uma só. Agora, para você entender a mentalidade deles, eles achavam assim, que quanto mais deuses, melhor. É melhor ter 10 deuses do que ter um só. Por isso que era fascinante. Por isso que para eles era fascinante. Israel só tinha um Deus, mas o povo pagão tinha vários. Aí eles diziam: nós não queremos ter só um, nós queremos ter 10. Mas era tudo o quê? Tudo falso. Eu prefiro um verdadeiro. Fala. É isso mesmo, é isso que eu estou explicando. Então é melhor um só verdadeiro do que 100 falso. Então, por que para Israel era tão fascinante? Porque eles achavam que quantidade era a melhor coisa. Qualidade é melhor. É melhor um verdadeiro do que 100 falso. Então por que para eles a idolatria era tão fascinante? Porque eles se baseavam por quantidade. Vocês podem colocar isso aí. Porque eles achavam que quanto mais deuses, melhor. Ele achava que muitos deuses ia proteger, ia guardar. Então por isso que era fascinante para eles. Nós temos muitos deuses, mas era muitos deuses falsos. Quem foi o homem mais sábio do mundo? O homem mais sábio do mundo foi
Salomão. Próxima pergunta. O que a Bíblia diz sobre Salomão, o homem mais sábio do mundo, e as práticas de idolatria? Vocês acham que Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele se envolveu com idolatria, sim ou não? Sim? Não? Será que o homem mais sábio do mundo? Não, não é possível. Misericórdia. O homem mais sábio do mundo, o homem que Deus deu sabedoria, que ouviu Deus. 1 Reis 11, o verso 1 ao 8. Quem vai ler, a Flávia ou a Viviane? Flávia, pronto. 1 Reis, Flávia, 11, do verso 1 ao 8. Viviane, vai, Viviane. Vai, Viviane. 1 Reis 11, do verso 1 ao 8. Vamos ouvir o que a nossa... Pode acompanhar na sua Bíblia aí também. Do 1 ao 8. Achou? Ajuda aí, Vinícius. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Só um minuto, repete de novo. Salomão fez o quê? Amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. 1000 mulheres o homem casou. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote. Salomão adorou a quem? Astarote. Astarote? A deusa de Sidom, o Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração, onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus próprios deuses. Então, Viviane, aqui a pergunta é: o que a Bíblia diz sobre o homem mais sábio do mundo e a idolatria? O que o homem mais sábio do mundo fez em relação à idolatria? O que ele fez? Isso fez. Assim, eu entendi assim que ele pecou contra Deus, que a partir do momento quando ele começou a se envolver com várias mulheres. Muito bom. Deus disse para o povo de Israel que eles não poderiam se envolver com mulheres que não fossem hebreias. Por quê? As mulheres hebreias adoravam a Deus, e as mulheres de outros povos adoravam outros deuses. Salomão se casou com 700 mulheres e 300 concubinas. A Bíblia diz que essas mulheres levaram o homem mais sábio do mundo para onde? Para a idolatria. Você sabe quem é Moloque? Moloque, por isso que a Bíblia chama de nojento. Moloque, eles ofereciam as suas crianças viva a Moloque. Queimava viva a criança oferecendo esse Deus. Será que prestava? E onde é que Salomão estava? Nesse meio, pegando as crianças e oferecendo a Moloque. Tem Astarote. Concubinas eram as mulheres dele. Concubina 700,
700 mulheres e 300 concubinas. É mulher também. É a mulher que morava junto com ele, que era muita mulher, não era? A resposta é que ele se envolveu com idolatria. Você pode botar aí. Ele se envolveu. Diferente do seu pai, Davi não se envolveu. Muito bom. A resposta é que Salomão se envolveu com idolatria. As mulheres, você pode botar, as mulheres dele levou ele à idolatria, ou ele se envolveu à idolatria. Irmãos, e ele não só se envolveu, ele construiu altares, construiu lugar para o povo adorar esses deuses dessas mulheres. É brincadeira? Mas ele era o homem mais sábio do mundo. Olha como é que a idolatria é perigosa, é ou não é? Se o homem mais sábio do mundo caiu na idolatria, por isso que nós devemos estar atentos. O homem mais sábio do mundo voltou para a idolatria. E o homem que ouviu a Deus, o homem que era rei. Próxima pergunta, qual é a mesa que vai responder aqui? Evangelista Helena. Evangelista Helena, como Deus reagiu às práticas de idolatria de Salomão? 1 Reis 11, o verso 9 e 13. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não o rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Então a pergunta é: como Deus reagiu à prática de idolatria de Salomão? Deus se irou contra ele e rasgou o reino que pertencia a ele, né? Exatamente. E quando fala de rasgar, é que Deus tirou o reino de Salomão, não em vida, mas depois que ele morreu, que ia passando de geração em geração, aí Deus tirou da descendência de Salomão, que era para ser dos filhos e dos netos e dos bisnetos, e de geração em geração, mas por conta da idolatria, esse reino foi rasgado, dividido, trouxe divisão. Por isso que tem a tribo do norte e a tribo do sul. Então foi dividido. Deus ficou irado com Salomão e tirou o reino dele após a sua morte. Você pode colocar assim: Deus tirou o reino de Salomão. Ah, bispo, mas ele morreu. Mas se continuasse na família dele, era como se estivesse estando com ele. E Deus só não fez isso em vida por amor de Davi, como nós vemos aí, por causa de Davi, o pai de Salomão. Senão Deus tinha tirado de Salomão, mas como Deus tinha feito uma promessa para Davi, e aí Deus não tirou. Próxima pergunta, evangelista, próxima mesa. Responderei. Deus ficou irado e ele tirou o reinado da descendência de Salomão. Pergunta, Luzicleia, o que o apóstolo Paulo afirma sobre os ídolos em suas cartas? 1 Coríntios 8, 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que os ídolos nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então Paulo está dizendo que os ídolos são o quê em suas cartas? Ele está dizendo que quando a gente come alguma coisa que é sacrificada aos deuses, a gente está compactuando aquele mal, que a gente está recebendo um mal que foi feito em sacrifício a outros deuses. Bom, veja só, Paulo está dizendo à igreja de Coríntios, por quê? Porque tinha um costume da questão de adoração, sacrifício e imagem. Aí Paulo está dizendo que os ídolos, eles são o quê? Não são? Nada. Não é? Nada. Se uma coisa não é nada, ela não?
Não merece nada. Ela não existe, ela não tem poder. É porque não tem que fazer sacrifícios à imagem, adoração a outros deuses. Por exemplo, se um ídolo ele não é nada, ele tem algum poder sobre algum objeto? Não. Não tem. Então tinha crente que dizia, não vou comer não, porque isso aqui pode ter sido oferecido aos deuses. Aí Paulo está dizendo, esses ídolos não são? Nada. Não são nada. Meu irmão, eles não têm poder sobre os alimentos. Aí o próprio apóstolo Paulo, na frente, ele vai orientar a igreja o seguinte, porque para eles não ir no templo pagão com medo daquele sacrifício. Porque, vamos supor, aí o novo convertido chega e diz, olá, não tem nada não, nós podemos comer alimento consagrado aos ídolos. É verdade, os ídolos são alguma coisa. Aí Paulo diz, não coma, para não escandalizar esses irmãos. Mas Paulo deixa claro que os ídolos, eles não são? Nada. Não são nada. Assim, eu não tenho o que falar assim sobre isso, porque como meu pai, ele é idólatra, eu como, mas eu consagro antes. Pois, por exemplo, esse mês é mês de São João. Aí você vai para a casa de sua mãe é católica, o seu pai, ou a sua família, e lá tem canjica, tem milho verde, tem pamonha. Você vai deixar de comer? Não. Porque os ídolos não são? Nada. Bicho, mas eles vão consagrar ao diabo. Eu vou consagrar a Deus. Tudo que a gente come, a gente apresenta a Deus, é ou não é? Verdade. Mas eu tenho que saber que o João, que eles adoram, em termos de adoração, ele não é nada, porque o João está morto, é ou não é? Então, João, aí eu não vou deixar de. Aí eu não vou comprar mais milho canjica no mercado, porque não pode comer canjica, porque canjica é do João. Quem disse? O João não é nada. Os ídolos não são nada. A resposta aqui afirma que os ídolos a resposta é que os nada. ídolos não são nada. Não são nada. Não são nada. Paulo deixa claro, eles não são nada. Vamos lá. Qual a base bíblica? Pode responder aí. Os ídolos não são nada. Então Paulo está dizendo na carta aos Coríntios que os ídolos eles não são nada. E se não é nada, não é nada. Não tem poder nenhum. Próxima pergunta. Qual é a base bíblica para afirmar, e uma coisa que Luz e Cléia comentou aqui, para afirmar que por trás de toda idolatria há demônio? Por trás da idolatria tem demônio, sim ou não? Sim? Não? Vamos ver. Salmos, não precisa ler todos os textos não, lê só um. Aí tem 3 textos, lê só um, que os outros é só referência. Salmo 115, verso 4 e 8, a obreira Salvenice. Se ficar confuso, se não ficar claro, pode ler o Salmo 135, mas se ficar claro, a gente fica só nesse. Não, perdão, eu estou pulando aqui, é 1 Coríntios 10, você estava lá, né? Você estava lá e eu fiz você tirar. 1 Coríntios 10, o verso 20 e 21, obreira Salvenice. Por trás de toda idolatria tem demônio? Será? Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 10, o verso 20 e 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais praticantes com os demônios. Já tem? É o 20 e o 21. Não podeis beber a cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Com certeza tem, né? Entendeu? Então quer dizer que quando a pessoa está adorando uma imagem, ela está adorando um demônio? Ela praticamente está encantada, né? Eu falo porque na minha casa, essa época, na minha casa não, está repreendido em nome de Jesus. Na casa da minha mãe, essa época, tem lá uma tal de trezena, né? Ano passado eu estava lá, nessa época. Eu fui passar um fim de semana. E quando eu estava lá, eu senti o desejo de ler o Salmo. Eu nem lembro qual foi o Salmo. Foi 91. E aí, quando eles começaram essa reunião,
eu percebi que eles começaram a tipo se engasgar. Não fluiu a oração. E eu olhava para os santos e eu tinha a certeza de que por trás dele tinha algo ruim. Tinha algo ruim. Né? Tá vendo aí? Com Então certeza tem. a Bíblia diz, Paulo está dizendo, que aqueles que sacrificam os ídolos não sacrificam a ídolos, mas sacrificam a demônios. Então quando a pessoa pensa que está oferecendo algo para o João, para o São Pedro, para o santo não sei o que mais lá, ele não está oferecendo para Iemanjá. Aí vamos fazer os despachos para oferecer para Iemanjá. Está oferecendo para Iemanjá? Não, está oferecendo para demônios. Só que eles pensam que é para as imagens, eles pensam que é para Maria, pensam que é para Iemanjá, e não é. Próxima pergunta, Ednélia vai responder aqui. Como, Ednélia, os salmistas e os profetas reagiam em relação aos ídolos? Como é que eles reagiam? Antes de responder, bispo, eu queria tirar uma dúvida. Pode. Na realidade. É porque no verso 21 de 1 Coríntios, no verso 20, fala que nós não podemos ser participantes com os demônios, né? E no início fala que todas as coisas que são sacrificadas aos demônios não é a Deus. Então a gente não deve ser participantes disso. E antes, o senhor explicou aí que as coisas que são consagradas e tudo mais, não há problema. E eu fiquei com essa dúvida. Podemos boa ou pergunta. não podemos? Boa Porque parece pergunta. que contradizeu. Parece. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz que os ídolos nada são. Eles não são nada. Então ele, o mesmo Paulo que dá o conselho para a igreja de Corinto que não tinha problema comer, agora ele está dizendo que Pra aqueles não ser participante. Aí vamos lá, está aqui um exemplo. Tem a imagem aqui da Rita. Aí agora vai ter a festa da Rita. Teve ou não teve um negócio de comida lá no salão de festa aqui? Teve. A gente pode ir lá participar? Não. É isso que Paulo está dizendo. Você vai estar sendo participante, porque você está sabendo que aquilo está sendo oferecido a demônios. Mas uma coisa é a família se reunir na época de São João, e aí acendeu a fogueira, mas aí está assando milho. Mas se aquilo ali não estiver sendo oferecido ao João lá, está aqui, João, recebe. Aí você fala, não, se o João recebeu, eu não quero nem saber disso aí. Então, para a gente não ser co-participante, por quê? É o que Paulo está dizendo, lá nos templos tinha, porque o culto deles, querido, não era só culto, era culto com comida, com orgias sexuais, com depravação, não era um culto. Aí o povo ia para o culto para comer, ia para o culto para poder se prostituir, para ter relações sexuais. Então, o cristão que ia para, mas eu não vou para ter relação sexual, eu não vou participar das orgias, eu só vou para comer lá. Aí vamos supor, na maçonaria tem comida. Aí eu digo, não, eu só vou para comer na maçonaria. Aí Paulo está dizendo, essas comidas são oferecidas aos espíritos malignos. Então, o certo é não comer nesse sentido. Se você já sabe que aquilo está oferecido a uma imagem, a um Deus, não come não. Eu vou citar um exemplo aqui para você me ajudar. Por exemplo, mês de junho, acontece muitas barraquinhas que as pessoas fazem para vender, né? Canjica, essas coisas. É lícito a gente participar disso ou não? Comprar essas coisas ou não? Por exemplo, aquela barraquinha que está vendendo, está oferecendo aquela comida aos santos? Vou usar como exemplo a escola, né? Que a eles escola. fazem muito barraquinhas para levantar fundos. Né? Para a escola. A intenção não é a idolatria, mas a gente sabe que o mês é idólatra. É idólatra. Aí eu fico confusa. Não, aí, por exemplo, se a senhora fizer uma canjica nesse mês para a gente comer lá na sua casa, esse mês é um mês de canjica, por causa que o pessoal diz é o São João. Se a senhora fizer uma canjica e chamar as pessoas para comer, vai ser idolatria? Não vai ser. Então é aquela questão, é a intenção que faz. Por quê? A canjica de algumas igrejas, e principalmente dos nossos irmãos que são católicos, as canjicas lá é para quê? É para os santos, é oferecido ao João, é ou não é? O milho verde, as coisas. Então a gente não vai participar dessas coisas. Mas aí já tem casos de escola, é ou não é? Tem a escola, esse mês é o mês daquele docinho de pé de amendoim, canjica. E o certo do cristão é consagrar tudo.
Consagrar. Agora, se a sua consciência te condena, não coma. Se o Espírito Santo colocou para não comer, não coma. Mas se a sua consciência não te condena, coma. Explicado. Muitas vezes a gente faz isso. Eu mesmo, antes de me converter, a gente sempre fazia isso no aniversário do meu pai, que era 24 de junho, e não era por causa do São João do Santo, não. Era por ele mesmo e porque tem esse costume de fazer essas comidas, né? Não era por causa do santo. E nós éramos católicos, mas não era por causa do São João. Era por causa do aniversário do meu pai. E todo mundo comia. Eu mesmo como. Eu não como se for assim na igreja. Por exemplo, feito nas quermesses da igreja, que aí eu sei que é consagrada. Mas na casa de alguém, eu mesmo consagro ali, ó, caladinha e como. Tranquila. Bom. Certo. Ficou dúvida, irmã Ednélia? Não. É porque é muito relativo. É muito relativo, porque tem coisa que o Espírito Santo vai dizer para a senhora, come. Tem coisa que o Espírito Santo vai dizer, não come. Você vai dizer, mas não tem problema. Né? E tem gente que não se sente bem em comer. Fala, não vou comer, então não come. É porque a princípio eu pensei assim, não pode comer nada. Mas não é dessa forma. Não né? é. A gente tem que ter sabedoria, né? E a gente vai analisando as coisas. O que a gente vê que é consagrado, a gente consagra e não come, né? Até por uma questão de quem está comendo, a gente também já repreende. É dessa E forma? a senhora, como por exemplo, hoje é uma autoridade lá, uma patente maior, o que a senhora libera no mundo espiritual acontece. A senhora, porque sempre quando eu vou na escola lá, sempre tem oração. E a senhora sempre abençoa, meu Deus, aqui e tal, e abençoou lá, está abençoado. Amém. A questão de festa junina é complicado para quem é crente. E para quem está no meio também. Mas assim, eu já deixo bem claro, né, de qualquer ambiente que eu entro, que Deus para mim é prioridade. Deus para mim é em primeiro lugar. Então tem coisas que se meu coração acha que não deve, principalmente festa junina, não sei. A questão mesmo que é de escola, né, eu particularmente, né, não estou falando de outras pessoas. Eu mesmo não gosto de me envolver. Não, mas tá isso certo. me custa caro. Isso me custa muito caro. Mas assim, como é que se diz? Em minha casa eu enfrento às vezes dificuldade, porque em minha casa só eu sou cristã, né? Então assim, há questões que as pessoas querem participar e aí tem sempre é difícil. Para mim é uma situação difícil, né? Oremos. Amém. Como os salmistas e profetas reagiam em relação aos ídolos? Está no Salmo 115. Verso 4 e 8. Verso Esse daí você 4. pode ler. Os 3, que eu pensei que era a pergunta de cima, mas não é. É porque a pergunta é tanto o salmista como os profetas, como eles reagiam. Como os salmistas e os profetas, verdade. Aí o verso 4 do capítulo 15 diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que fazem, e todos os que neles confiam. É forte, viu? Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem ouvido, mas não ouve. É a coisa dizer que não tem nadinha, né? Não tem nada, não tem. Tornam-se semelhantes a eles, né? Aí. Todos que fazem. Salmo 135, verso 15 e 18. Salmo 135. Versículo 15. Até o Os 18. ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhante a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. É semelhante, né? Os versículos. Exato. E agora 1 Reis, né, bispo? 18 e o versículo 27. 1 Reis.
1 Reis 18, versículo 27. Só o 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Então a pergunta é: como os salmistas e profetas reagiam em relação aos ídolos? Primeiro a gente tem que zelar, né, pelas coisas de Deus, tem que agir com cautela, porque se a gente for partir para a idolatria, nós tornamos igual a eles. Exato. Então há um espírito de vigilância para nós. E segundo, eles não são nada, como o bispo já falou, e por conta disso, o versículo aqui, Elias está zombando, né? Está zombando, está chateando, porque cadê o Deus deles? Cadê seu Deus? Cadê seu Deus, né? Eles não fazem né? assim com a gente quando quer zombar da gente, fala assim: cadê o Deus ser sério? Deus. Aí, mas tem um salmo que diz que Deus ri, né? Deus ri das pessoas que fazem o mal e acha que ele não está vendo. Se eu não me engano é o Salmo 2. Fala que Deus ri daqueles que ficam maquinando as coisas ruins e acha que Deus não está vendo. A mesma coisa que os profetas, verdadeiramente, eles zombam daqueles, né? Porque eles não são nada. São nada. Então nós vemos que o salmista, ele disse que os deuses eram vazios, não era nada, e o profeta Elias zombou. Passaram de manhã toda, Baal, Baal, e batendo e tal, Baal responde. Elias fez uma oração que não durou 30 segundos, eu acho. Elias fez o altar e falou assim: Deus, fiz conforme a tua vontade, responda com fogo para que esse povo saiba que é Israel, que o Senhor é Deus de Israel. Na mesma hora, ó, o fogo desceu. O obreiro José quer falar. Sobre até a pergunta anterior. É o seguinte: eu não como nada que é sacrificado a ídolo. Se eu souber que Lorim geralmente vai lá para a família dele e traz, e a gente deixa endurecer na geladeira aqueles banquetes. Nem eu e nem os meninos, ninguém toca. Mas tá assim, certo. Não critico quem come, né? E a questão também do comércio. Eu não vendo coisa para carnaval, para São João, Papai Noel, esses trem não vendo. Hoje mesmo entrou uma professora lá do Horácio e disse: cadê as coisas de São João? Ah, esqueci, você não vende não. E aí a questão de patrocínio também. Quando vão me impedir, eu falo: ó, não patrocínio São João, não patrocínio Carnaval. Quando for dia das mães, dia dos pais, você vem. Aí teve professora que diz: ah, não esqueci não, viu? Voltei, dia das mães. Dia das mães. E aí eu quero saber a questão assim: eu como comerciante, eu posso vender essas coisas ou eu não posso? Porque eu já vi pessoas, Joelma, minha irmã, ela mesmo vende tudo, ela disse que não tem nada a ver, é comércio, não importa. Agora eu já fico assim, não compro porque eu acho que eu estou de alguma forma patrocinando, assim, vendendo essas coisas. Até que eu antigamente vendia. E o missionário João, que era daqui, ele me instruiu muito. Então, muita coisa que eu pratico hoje dentro do meu comércio é ensinamento dele. Lá que era o irmão da esposa do irmão da Alvan, né, irmão? Ele. A senhora falou um negócio interessante, que é o que a irmã Ednélia falou. Ela paga um preço alto por não se envolver com a idolatria. A senhora deixa de ganhar dinheiro para não se envolver com a idolatria. E está certa. E está totalmente... Ah, bispo, mas eu vivo disso. Irmão, será que Deus precisa de festa de carnaval, de São João para lhe prosperar? Não, isso é a mentalidade pequena. Ah, Deus precisa de coisas de imagem para lhe prosperar? Não, isso é a mentalidade pequena. O Deus que a gente serve, Ele pode nos prosperar em outra coisa. Pode ou não pode? Aí o irmão tem um bar e se converte. O que é que o irmão tem que fazer? Continuar com o bar ou fechar o bar? Mas ele não bebe, ele só vende. Tem que fechar, né? Abandonar o pecado. Está se incentivando? Então aí tem, a mesma coisa é em relação a outras coisas que levam a pessoas a mas eu não idolatro. Mas você está compactuando. E o certo é o quê? É a pessoa buscar de Deus. E, meu irmão, e quem tem o Espírito Santo não se envolve com esse... Patrocina, só falou uma coisa certa. Tem um pastor amigo meu, ele falou que não patrocina nada que envolve idolatria. Irmão, a coisa que Deus mais abomina é idolatria.
Vamos lá, Dalvan. Próxima pergunta. Segundo o Novo Testamento, Dalvan, qual forma de comportamento é considerado uma idolatria? Ah, é Marcelo? A resposta, pessoal, ó, a resposta daquela lá, dos salmistas, não foi? O salmista zombava, o salmista e o profeta zombava e considerava deuses vazios. Zombaria, você pode botar aí, debochava, era debochado mesmo com idolatria. Porque não fala. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não fala não, meu irmão. Aqui, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, Colossenses 3:5. É isso mesmo? Tá certo? 3:5. Pronto, pode ir aí. Começa de novo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Que forma de comportamento, conforme o Novo Testamento, é considerada idolatria? Porque idolatria é só adorar a imagem? Sim ou não? E qual é a forma de comportamento que a Bíblia diz no Novo Testamento que é idolatria, Marcelo? Cristovaldo? Qual é a forma? Lê de novo. O 5. Qual a forma de comportamento é considerada idolatria? Fazeis, pois, morrer vossa natureza terrena. Então aqui já dá para entender que nós, quando nós nascemos, nós já nascemos, né, com a natureza pecaminosa. Então tudo que há no mundo, as coisas que no mundo há, a maioria delas são pecaminosas. Então a tendência do ser humano é pender para o pecado. Então nós temos que não desfazer essa natureza que nós herdamos de Adão. Então nós temos que desfazer como? Né? Através do arrependimento em Cristo Jesus. Eu entendi assim, né? Isso é uma das formas de... Você falou um negócio interessante. Nós temos a natureza pecaminosa, né? Então aí está falando de pecados. Quais são os pecados que aí diz? Fornicação, prostituição, avareza. Avareza, tem avareza. Cobiça. Cobiça. E tudo isso a Bíblia diz que é o quê? Idolatria. Por exemplo, por que uma pessoa avarenta é idólatra? Por quê? Pessoa mão de vaca, que não ajuda ninguém, por que ela é idólatra? Porque ela está amando o dinheiro. E tem um mandamento que nós temos que amar o próximo. Então amar o próximo é o quê? É fazer também o social, né? Ajudar a pessoa de alguma forma financeiramente. Então isso. Vocês pensam o quê? Aí pensa assim, é só os irmãos católicos que é idólatra, mas tem um monte de crente avarento, que não ajuda, que é mão de vaca. Tem um monte de crente. Eu estou dizendo, não é generalizando, eu estou dizendo algumas pessoas, né, que a gente sabe que existe em todo canto, é ou não é? Como tem pastor, como tem bispo também avarento. Eu não sou, mas tem gente desse jeito em todo lugar, é a realidade. Tem gente boa e tem gente ruim, é ou não é? É tanto que Jesus vai dizer para alguns: eu não te conheço. Aí são comportamentos que mostram a idolatria. Quando Adão e Eva pecou, a serpente mandou Eva ou Adão adorar ela, sim ou não? Não. Mas eles disseram o quê? Se você comer desse fruto, você vai ser igual a... Então a idolatria é tirar Deus do centro e colocar qualquer outra coisa. É você ser o Deus da sua vida. Uma pessoa avarenta, ela é o Deus da vida dela. Uma pessoa que cobiça, ela é o Deus da vida dela. Ela quer o que é dos outros. Uma pessoa que está na prostituição, ela quer satisfazer os seus desejos. E isso é idolatria. É idolatria. Não está adorando. E as pessoas hoje, né? Você vê, a maioria, por que as pessoas não querem vir para Deus? Porque as coisas que o mundo oferece, como essas coisas, para elas são boas. Porque se fossem ruins,
elas não iam querer. É o Deus da vida delas. É o Deus, elas estão escolhendo isso porque são bons. Mas só que as consequências disso, né? A gente já sabe. Pronto. Próximo. O que a Bíblia... a resposta, querido. Você pode botar aí, ó. A cobiça, a avareza. São idolatria. Esses comportamentos aí são considerados como comportamentos idólatras. O eu, satisfazer os desejos, satisfação dos desejos. É uma idólatra. De novo, a cobiça é uma idolatria e a avareza. Pode botar cobiça e avareza, já. Cobiça e avareza são idolatria. Cobiça, avareza, prostituição. Pode estar colocando assim. Pode ir para a próxima? Está finalizando já. O que a Bíblia nos ensina a fazer em relação à idolatria? Vamos ler só a primeira referência, viu? 1 Coríntios 10, 14. Pronto. Alguém aqui? Cristiane. Foi premiada, Cristiane. Você vai ler 1 Coríntios 10, 14 e Daniel 1, 3. Vamos primeiro para 1 Coríntios 10, 14. O que é que a Bíblia ensina a fazer em relação à idolatria? Versículo 14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então o que a gente tem que fazer da idolatria? Fugir. A irmã Josélia diz que não vende coisa no comércio dela, que não patrocina. Ela está fazendo o quê? Fugindo. A irmã Ednélia diz que paga um preço alto por não se envolver em coisas que voltada à adoração à imagem. Então ela está fugindo. O que a gente tem que fazer? Fugir da idolatria. Fugir, meu irmão, sai fora. Corre desse. Daniel 1:3. Então pode colocar aí, a primeira é fugir. Pô, Evangelho. É a minha Bíblia. Achou? Daniel 3. Também. O rei Nabucodonosor chamou. Ela falou uma coisa interessante. Nas escolas, a própria escola diz: ó, seu filho vai participar do São João? Sim ou não? Se não vai participar, eles botam outra atividade para poder complementar como pontuação, né? Esse pequenininho aqui deu trabalho para ensinar ele por que ele não ia participar. Quem teve que ensinar ele foi a Laura. Foi a Laura que teve que ensinar ele que não podia, que era idolatria. Ele, porque ele viu aí agora só tem ele e o coleguinha dele da sala. Aí ele chegou para mim e disse assim: ah, pai, lá na minha sala só tenho eu e outro que é crente. Falei: como é que você sabe? É que nós dois não vai para negócio do São João. Falei: ah, vocês dois é crente, né? Falei: ainda bem que você é crente e seu colega também. Não tem negociação, né? Não, mas é desse jeito mesmo. É uma batalha, mas Deus vai trabalhando. Cristiane, Daniel 1:3. É Daniel mesmo? Deixa eu conferir aqui na minha. Não está dando, não? Diz o que, Daniel 1:3? Alguns filhos de Israel, a linhagem. É porque é rompendo, é porque não deu a continuação. Leu 1:3, deixa eu ver. Não. Tá certo? É porque fala de... E Daniel assentou no coração não se contaminar com a porção e manjar do rei. É porque ele está falando de animal consagrado. É do 1:3 até o direto. Aí fala do jejum que Daniel fez, de não comer os alimentos do rei, que era consagrado aos deuses, né? Então, que é a mesma questão, é fugir. Daniel fugiu. Como é que Daniel fugiu da idolatria? Não comendo a comida que o rei ofereceu. Ele disse assim: não, eu vou fazer um jejum de fruta e legumes. No rei vinha churrasco consagrado, só coisa. Aí Daniel falou: não, eu vou ficar só com maçã, banana, cenoura, só com frutas.
Então ele fugiu também, fugir da idolatria, fugiu. Não comer comida consagrada, se abster. Você fala, puxa, lá na maçonaria vai matar um boi, eu não vou comer. Graças a Deus que eu não vou comer. Me convidaram para um churrasco lá. Falei, não. Vamos lá, pastora Socorro. O que a Bíblia diz sobre a idolatria em Jeremias 2:11, pastora Socorro? Jeremias. Pastora Socorro, toda semana ela é premiada aqui na resposta. Trazer ela para trazer um estudo aqui para a gente também. Mas agora não, que ela está sobre. É muita coisa para a pastora Socorro cuidar. Jeremias 2, o verso 11, pastora Socorro. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem Deus? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum aproveito. Pastora, então nós vemos que Jeremias está dizendo, Deus está dizendo que o povo do mundo não troca os deuses deles por outros deuses. Aí o povo de Israel trocava o Deus verdadeiro, a glória de Deus, por outros deuses. Pois é, porque eles não tinham, o povo, eles não tinham segurança ou não tinham sabedoria, que o Deus verdadeiro existia um. Os outros que não tinham a certeza que os deuses deles, mesmo que não era o Deus verdadeiro, mas eles tinham segurança que aquele Deus dele era o Deus. Eles estavam seguros com Deus falso, que aquele era o Deus verdadeiro. E o povo com Deus verdadeiro trocou a glória de Deus por um Deus falso. E aí Jeremias fala assim, qual foi o proveito que vocês teve? Nenhum. Qual é o proveito que você tem em trocar uma nota de 100 verdadeira por 100 notas de 100 falsa? Qual é o proveito que você tem? Nenhum. Nenhuma. Então a resposta é, nenhum proveito. Nenhuma. Jeremias mostra, nenhum proveito trocar o Deus verdadeiro por idolatria. Próximo aqui. Velho na Obreira Josélia agora. Obreira Josélia, a Bíblia, o que a Bíblia diz? Bispo, qual é a resposta? Aqueles que se envolveram com idolatria não tiveram nenhum proveito, ou você pode botar eles, não tiveram nenhum proveito. Vocês querem que finalize vocês querem terminar aqui ou quer que a gente encerra? Vamos terminar? Pronto. O assunto tá bom, sim ou não? Vamos lá, está finalizando já também. Jeremias 16:20, Obreira Josélia. O que a Bíblia diz sobre fazer para si deuses, em Jeremias 16:20? Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Então o que Jeremias está dizendo sobre o fazer para si deuses? É que a gente não tem esse poder de fazer nenhum Deus. Você vai fazer ídolos que não valem nada, não pode fazer nada por nós. Então Deus é Deus Todo-Poderoso, está acima de tudo e de todos. Por que Deus é Deus? Porque Ele é um ser que não foi criado por homem. Ele é criador. Deus é criador, Ele não foi criado. Então tudo que eu crio não é Deus. O homem não é Deus, os demônios não são Deus, o diabo não é Deus. Então, é que nem ela falou, não vale nada a pessoa criar um Deus, adianta de quê? Então a Bíblia está dizendo que aquele que faz imagens para si, está criando algo que não tem nenhum valor, nenhum proveito. Qual é a resposta? Aquele que cria imagem, não tem valor, não é um Deus verdadeiro, é Deus verdadeiro. O bezerro de ouro que foi jogado no fogo é o Deus verdadeiro? Não é. Próxima pergunta. Essa daqui é rápida.
Mesmo que as pessoas não adorem ídolos de madeira, pedra, como elas podem ser consideradas idólatras? Evangelista Vinícius. Mesmo que a pessoa não tem referência não. Mesmo que a pessoa não adore imagem, não adora pedra, não adora pau, como é que ela pode ser considerada uma idólatra? É fazendo o que estava escrito lá em Colossenses 3,5, sendo avarentas, sendo carnais, sendo profanas, tudo isso também é idolatria. Idolatria. Então, a idolatria é você tirar Deus da adoração e colocar qualquer outra coisa. Então, um crente pode ser idólatra, mesmo não adorando imagem? Pode. Tem crente que adora o filho, tem gente que adora o filho, sim ou não? Se o filho morrer, ela morre também. O pai, a mãe, é idólatra do pai, é idólatra da... Ou eu faço tudo pelo meu pai. Você tem que fazer, mas você não pode idolatrar o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu tio, nem você mesmo. Próxima pergunta, essa daí é você, Vinícius. Ah, não, pode ir, Pedro. Pedro não respondeu não. Pedro, conforme a Bíblia diz aí em Mateus 6,24, o que a Bíblia diz sobre a idolatria e o dinheiro? É bom ler o versículo para os irmãos acompanhar. Mateus 6,24. A idolatria pelo dinheiro? É, Mateus 6,24, o que é que diz? E aí o Senhor responde. Mateus 6, porque aí vamos ver na Bíblia, para não ficar só nas nossas palavras. Vamos ver o que a Bíblia... Vai voltar. Ah, da outra. Essa é mais fácil do que... Porque... Não, mas tem que ver na Bíblia para o pessoal conferir. Para não ficar nas nossas palavras, né? Pode fazer, Vinícius. A primeira é sobre fazer imagens para si. Hã? Ah, essa daqui? Como é que a pessoa pode ser idólatra? Adorando qualquer outra coisa que não seja Deus. Né, Valdivino? Tirou Deus do coração e botou qualquer outra coisa, já está idolatrando. Não pode, tem que ser Deus no coração da gente, né? Isso mesmo, está vendo, hein? Então, bispo, aqui em Mateus 24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. O dinheiro, né? Então, gente, o que eu entendo nesse versículo aqui? O que ele me diz? Mamon, quem é mamon? É dinheiro. O que é dinheiro? Toda aquela pessoa que pega o dinheiro e coloca no lugar de Deus, suas riquezas, suas conquistas, e coloca no lugar de Deus. Então a pessoa, ela passa a ser uma idólatra financeira, entende? Aí vem aqui, Pedro, tem problema ter dinheiro? Claro que não. Não tem problema nenhum ter dinheiro. Agora o problema é colocar o dinheiro no lugar de Deus, porque Deus não se agrada dessas pessoas. Muitos têm dinheiro, pega, faz o seu próprio trono, o seu próprio céu, ele não acredita mais em Deus. Outros, Deus não dá muito dinheiro, bloqueia ele. Por quê, Pedro? Bloqueia para que ele não venha perder, se perecer, perder a sua alma, entregar, se vender, né? Por idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Mas sim, o que você está colocando no lugar de Deus? Qualquer coisa. Você pode pegar uma caixa de som daquela, um jarro daquele, e dizer assim: esse é meu Deus. Só que você vai ter um Deus fraco, porque qualquer coisa que tocar nele vai quebrar, ele vai desfazer. São coisas perecíveis. Por quê? Porque são matérias-primas. Então o nosso Deus a nossa religião, nosso Deus é o único que é vivo. Pronto. Porque procura isso mesmo. No túmulo, aonde está o osso, o cabelo. E outra coisa, não há na Bíblia em lugar nenhum a imagem, semelhança ou um croquis da semelhança de Deus, de Jesus Cristo. Não foi deixado justamente para tirar essa idolatria de cena. A Arca da Aliança nunca mais apareceu, porque senão eles iam atrás. Vamos para a próxima pergunta. Então, a resposta é essa aí que Pedro falou: não adorar o dinheiro. O dinheiro não pode ser o Deus da sua vida. Então, o que a Bíblia diz sobre a idolatria? O dinheiro é não adorar. Sim, Vinícius, você ia perguntar? Quando eu era criança, eu gostava de desenhar. Uma vez eu desenhei um rosto de uma pessoa
E um crente, um cristão, falou que eu não podia desenhar pessoas porque eu estava fazendo imagem. Hoje a gente vê também assim na internet alguns posts com um desenho, uma imagem de Jesus, entre aspas, né? Eu queria saber se isso é certo, essa imagem com uma pessoa representando Jesus. A questão da imagem de Jesus é porque é distorcida. Ninguém sabe a real imagem de como era Jesus, porque naquela época não tinha máquina fotográfica e não ficou nenhum registro. Mas em relação a desenhar pessoas, não tem problema. Tem problema você ter a foto da sua mãezinha, do seu pai, mesmo que ele já morreu, lá na sua casa? Do seu filho, de alguém? Tem. Desde que você não use aquela fotinha para você adorar, conversar, né? Colocar aquilo no lugar de Deus. Mas a pessoa compartilhasse um versículo com a imagem de Jesus ali é errado? Não tem nenhum problema. A gente não usa, por exemplo, é idolatria aquela cruz ali no meio? Vocês já viram a gente orando para aquela cruz? Pedindo alguma coisa para aquela cruz? Não é, é só um símbolo. Não tem roupa que a gente usa que tem um leão? E o leão representa quem? Na Bíblia representa Jesus, o Rei dos Reis. Mas a gente idolatra o leão? Não. Então essas imagens, a gente não pode idolatrar, se prostrar, prestar culto, né? Não posso pegar aquela cruz ali e dizer, é o que vai me salvar, é o que repreende o demônio. Não, o demônio sai no nome de Jesus. A cruz, ela é só um memorial que a cruz está vazia e Jesus ressuscitou. Pronto. Pronto. Se fosse eu, desenhava eu mesmo. Mas a imagem de Jesus, eu sou a imagem de Jesus. Deus nos criou a imagem e semelhança, né? Mas não tem nenhum problema. Ele não pode agora adorar essa imagem, certo? Rápido. Não? Não. Não, você ora a Deus, você não está orando a caixinha de som. Não. Você não está orando é porque ele está dizendo o seguinte: ele bota a caixinha de som e joelha do lado da caixinha. Se é errado, ele não está adorando a caixinha, ele está orando a Deus. Próxima pergunta, Flávia, vai responder aqui, Vinícius. Qual o perigo da idolatria, Flávia? 1 Coríntios 6,10. 1 Coríntios, no Novo Testamento, 6, o verso 10. Capítulo 6, o verso 10. Qual o perigo da idolatria, Flávia? Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte do reino dos céus. Bom, entendi que com a idolatria, o perigo da idolatria é você perder sua salvação. Você não fazer parte do reino de Deus por conta da idolatria. Então, qual é o perigo da idolatria? É perder a mesma coisa diz em Apocalipse 22:15: os idólatras não herdarão o reino dos céus. Nenhum idólatra vai ser salvo. Que adore dinheiro, que adore imagem, que adore pastor, que adore qualquer outra coisa, que adore igreja, que adore carro, não vai entrar no céu não. Só quem adora a Deus. A última pergunta, a evangelista Helena vai responder para nós. É que tem essa daqui: idolatria é só adorar a imagem? Aí a gente já respondeu, né? Que não é. Como evitar a idolatria, evangelista Helena? 6, 4, 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, como evitar a idolatria? Amar o Senhor de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E ele diz o que assim? Diz o que para Israel? Ouve, Israel, que o Senhor é o quê? O Senhor, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só existe um.
Então, para evitar a idolatria é saber que só tem um Deus e amar Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Você pode colocar aí, só existe um Deus e só Ele a gente pode amar toda a alma e todo o coração. O cristão não deve ser dominado ou escravizado por nada. Apenas Deus deve ser Senhor soberano da sua vida. Faça uma reflexão pessoal sobre a importância de ser fiel e evitar a idolatria em sua vida diária. Então, é diariamente, tá certo? Aí a irmã falou algo interessante. No meu comércio, eu não tenho nada de idolatria. Amém. Mas aí a gente, quem é comerciante tem o quê? Que pode querer ser o Deus da vida da pessoa. O dinheiro, é ou não é? Pode não ter a imagem, pode não ter o negócio lá, mas tem um dinheiro que pode querer. Aí a pessoa vai lutar contra aquilo ali. Ah, graças a Deus que eu não sou comerciante. Mas você tem um filho, você tem um pai, você tem uma mãe. Ah, e você tem os desejos seu. Então, nós estamos todo o tempo cercados por situações que podem nos levar à idolatria. E a gente tem que fugir, tem que dizer não para a idolatria, porque Deus condena a idolatria. Eu vou fazer um paralelo só para você entender como que é a idolatria diante de Deus. Um homem ou uma mulher casada, que, vamos supor, o homem vê a sua mulher, chega em casa, e ele vê a sua mulher na cama com outro homem fazendo a relação sexual. Como é que fica o coração desse homem? A mulher chega em casa e vê o seu esposo com outra mulher fazendo relação na cama. É um baque, é ou não é? Mesma coisa é Deus. Deus olha de lá e vê o filho dele tendo intimidade com outra coisa. Vamos orar? Fica de pé. Quer falar, Pedro? Só um pouquinho. Gente, a idolatria é uma coisa simples de ser entendida. Qualquer coisa que se coloca acima de Deus, isso se torna idolatria. Mas o que, Pedro? Cada um tem a sua, aquela coisa que você coloca em cima. Então, gente, vamos examinar cada um a si mesmo para saber o que a gente está colocando acima de Deus. Porque qualquer coisa material que a gente colocar acima de Deus, existente na terra, ou no céu, ou no ares, ou nos mares, é idolatria. E nós, se colocar acima de Deus, simplesmente ele vai ter um Deus fraco, um Deus limitado, um Deus insignificante, um Deus que não pode fazer nada por ti. Por exemplo, às vezes tem gente que idolatra o patrão, gente. É um absurdo um negócio desse. Que Deus eu tenho? Um Deus morto, um Deus fraco. Isso. Por aí vai, não é para ser adorado. Pode dar para ver isso. Pedro falou uma coisa interessante. Tem gente que idolatra pastor. Se o bispo for embora, eu saio da igreja. Coitado de você. Pode sair bispo, pode sair quem for, irmão. Continua com Jesus, amém? Você não está na igreja, não é por causa do... porque esse evangelista Lena sair do ministério, eu saio da igreja também. Pode sair, ninguém vai sair, amém? Mas eu estou dizendo um exemplo. Porque tem gente... É assim ou não é? Teve um monte de gente que quando eu cheguei não veio mais. Irmã, você não foi mais? Não, é que eu gostava era do outro bispo. Irmã, mas eu gosto de Jesus. Não, eu gostava. E está até hoje desviado. Ó, pastor Socorro, quantos pastores entrou aqui, pastor? E a senhora firme aí com Jesus? Vamos orar para Deus repreender a idolatria da nossa vida? Pai, quero pedir ao Senhor, não nos deixe, meu Pai, ser idólatras. Ó Deus, todo pecado, toda qualquer coisa, qualquer desejo que tenta, ó Deus, preencher o lugar que é só do Senhor na nossa vida, que o Senhor possa repreender, que possamos te amar de todo o coração. Ó Deus, nos dê um entendimento, meu Pai, para que cada dia nós possamos fugir da idolatria, que nós não podemos cair, meu Pai, nesse laço do diabo, meu Pai, de engano, de adoração a qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Liberta essa cidade da idolatria, meu Deus. Ó Deus, tira as escamas dos olhos dessas pessoas dessa cidade. Ó Deus, tem de compaixão, tem de misericórdia da nossa família, Pai, que muitas vezes é idólatra, ó Deus, e eles pensam que estão no caminho certo. Liberta eles, Pai. Ó Deus, pedimos a compaixão do Senhor, Pai. Abençoa as nossas famílias, Pai, que eles venham conhecer o único e verdadeiro Deus, em nome de Jesus. Os que creem diz amém. Deus abençoe.
Os obreiros é rapidinho aqui. Bispo, a folha você pode levar, o lápis pode deixar em cima da mesa que os obreiros pegam. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.